Oi, gente. Hoje é dia da coluna Encontros com Criaturas Notáveis e eu vou contar uma história super legal do meu encontro com um cara que é um ícone dos quadrinhos. Eu tô falando de Lee Falk, o criador do Fantasma e do Mandrake. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos aqui no canal de segunda a sábado. E queria mandar um beijo, um abraço, um grande agradecimento a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Valeu demais, galera. Antes de falar do Lee Falk, um recado rápido, galera. Dia 20 de setembro, sexta-feira agora, é aniversário de 60 anos do nosso querido amigo Fábio Massari. Se você mora em São Paulo, não perca a festa show em tributo ao Massari. 3 bandas sensacionais que ele escolheu a dedo, Devotos de Recife, Patife Band de São Paulo e os incríveis japoneses do Acid Mother's Temple. Vai ser sexta-feira agora, dia 20 de setembro, no Fabrique Clube em São Paulo. Você pode comprar seu ingresso aqui embaixo, nesse QR Code. Escaneie, vai lá, vai prestigiar o Massari, vai ser um show incrível. Tem meia entrada para todo mundo, basta levar 1 quilo de alimento. Vai ser demais, galera. Bom, tô aqui com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. História Beleza. boa hoje? É uma história muito boa, Natan, sobre um tema, sobre o qual eu não manjo nada. Vou confessar aqui, Olha, quadrinhos primeira não. vez que eu vejo você falar um tema que eu não manjo Eu nada. não Olha lá, conheço hein, nada galera? de quadrinhos, Nathan, não conheço mesmo, assim, eu Caramba. conheço muito pouco. Assim, eu gostava, na época, quando eu era criança, eu gostava de Asterix, gostava de Tintin, mas eu não sou um colecionador, nunca fui, e não tenho conhecimento grande sobre quadrinhos. Admiro, gostava muito das coisas do Robert Crumb, admiro os brasileiros todos, Angeli, Glauco, Laerte, Adão, acho foda, assim, mas eu não sou um conhecedor de quadrinhos. E em 96, eu fui fazer uma entrevista com um elenco de um filme do Fantasma. E era engraçado porque era um filme com Billy Zane e a Catherine Zeta-Jones, né? É um dos primeiros filmes dela, ela estava linda no filme e tal. E um dos entrevistados era o Lee Falk. O Lee Falk é considerado pelos fãs aí de quadrinhos, eu tenho vários amigos, o Pablo Miyazawa, o Odair Braz Júnior, o André Forastieri, que são o Gonçalo Júnior, que são fanáticos por quadrinhos e, tipo, idolatram esse cara, o Lee Falk, que é o criador tanto do Mandrake quanto do Fantasma. Ele tinha criado o Fantasma em 1936, para você ter uma ideia. O cara, eu acho que ele é de 1910 ou 1911. A entrevista foi em 96, ou seja, ele já era um idoso, muito velhinho, octogenário, e ele morreria 3 anos depois dessa entrevista. Ele morreu em 99, o Lee Falk. E a entrevista foi com os atores, os diretores do elenco do filme, e o Lee Falk estava lá também para falar, porque era uma adaptação da história do De uma das Fantasma, histórias dele. da história dele. Ele estava muito feliz pelo filme, dizendo que o filme ia ser um sucesso, não sei o que, contou um monte de história. E, cara, foi muito engraçado, porque eu tive que pesquisar, né, sobre o Lee Falk para a entrevista, e aí eu fiz algumas perguntas para ele que depois amigos meus, por exemplo, o Gonçalo Júnior, que é um cara que puta, manja tudo de quadrinhos, já escreveu um monte de livros sobre quadrinho, o cara sabe tudo. Ele falou que nessa entrevista o Lee Falk contou coisas que ele nunca tinha contado antes. Caramba. Ele até me perguntou, ele falou assim, você tem certeza que ele falou isso mesmo para você? Eu falei, pô, claro, eu gravei a entrevista e ele falou exatamente isso. Então, uma das coisas, olha só que interessante, eu perguntei para ele assim, senhor Falk, no Brasil, essa entrevista está no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, né? A O link vai estar íntegra. abaixo na descrição. Exatamente. Você pode escanear aqui embaixo, conhecer o livro, apoiar a campanha, vai até dia 15. Eu perguntei para ele: no Brasil, a roupa do fantasma é vermelha, quando na verdade a roupa original era roxa. Ouvi dizer que houve um erro de impressão que mudou a cor da roupa no Brasil. É verdade? Aí a resposta dele: essa história é muito curiosa. Quando decidi que o personagem iria habitar a selva, resolvi fazer a roupa dele verde para que ele pudesse camuflar na vegetação. Fiz alguns desenhos e mandei para minha editora. Lá, eles inexplicavelmente mudaram a cor da roupa para roxo. Eu achei que eles tinham enlouquecido. Afinal de contas, era muito fácil ver um homem todo de roxo andando pela floresta, não? Depois a história foi vendida para uma editora francesa que mudou a cor para vermelho.
E aí muitos países, incluindo o Brasil, imitaram a cor usada pelos franceses. Caraca, mas qual foi a explicação? Que Não, loucura, velho. ele não deu explicação. Quer dizer, a explicação era essa, que ele desenhou verde, mandou para a editora mudou a cor, e depois a cor foi meio porque realmente não faz sentido nenhum, né? Você ter um personagem Camuflar. camuflado Oxe, de não faz roxo no meio da floresta, menor né? sentido. Mas o que que passou na cabeça dos caras de trocar a cor sem consultar, né? Não sei, eu só sei que foi muito engraçado porque na minha pesquisa, faz 30 anos que eu entrevistei o Lee Falk, eu li alguma coisa que a cor original era verde e tal, e que a cor que o personagem tinha no Brasil não era a cor original, e perguntei para ele. E quando essa entrevista foi publicada no Brasil, foi publicada na revista Herói, tô falando de 96, pré-internet, não tinha Exatamente. nada viralizável e tal, mas ela deu uma viralizada essa entrevista entre fãs de quadrinhos. Todo mundo ficou discutindo, falando, pô, o Lee Falk falou isso e tal, uma história muito, muito, muito legal, né? Curioso, velho, no mínimo, né, É cara? Que curioso, é loucura. curioso. Ele contou muita história legal. Ele falou que ele criou o Fantasma depois de ter criado o Mandrake, né, em 1934, né? E aí que o editor dele, depois do sucesso do Mandrake, pediu para ele criar olha só que coisa louca, um personagem urbano. E aí ele criou o Fantasma. Eu perguntei para ele, mas seu Falk, o Fantasma não mora na selva? Como é que ele é um personagem urbano? Aí ele falou, você tem razão, mas é que no início ele morava em Nova York. Ele falou, o Fantasma foi um personagem criado para um ambiente urbano. Depois, olha o que ele fala, depois achei que já havia muitos heróis urbanos e resolvi mandá-lo para a selva. Tirou ele do, Tá? do habitat. Tirou do habitat e mandou ele para a selva. E aí tem um monte de coisas legais na entrevista. Ele fala, é muito interessante a gente falar com alguém. Olha só, galera, 1996 a entrevista tem 30 anos. O Lee Falk já tinha 80 e tantos, ou seja, hoje ele teria 110 anos, o Lee Falk. Ele é um cara que viu o surgimento de personagens que hoje são conhecidíssimos. Então ele fala, por exemplo, que ele não botou superpoderes no Fantasma. Olha só a frase dele. Eu perguntei por que o Fantasma não tem superpoder? Porque não tem, né? O Fantasma ele tem duas armas lá e ele não tem, não voa, não faz nada. Ele falou, na época eu achava que seria covardia botar superpoderes em heróis. Aí é o que ele fala que é legal. 2 anos depois, no entanto, surgiu o Super-Homem. Caramba. 2 anos depois do Fantasma. E eu vi a burrice que tinha cometido. Que boa ideia criar o Super-Homem, né? Tipo, ele corrido até, né? Exatamente. É Caramba. muito legal porque a gente está conversando com um cara que é a história viva dos quadrinhos, né? Em alguns momentos assim da minha trajetória, eu tive a possibilidade de falar com pessoas que tinham visto coisas. Por exemplo, eu entrevistei uma vez o Robert Wise, né? Que é um cineasta, montador e tal. Eu entrevistei ele em 87, 10 anos antes dessa entrevista aqui. O Robert Wise também já era bem velhinho. Quem era o Robert Wise? Robert Wise tinha sido editor do Cidadão Kane, do Orson Welles, em 1941. Ele conheceu Orson Welles, John Huston, John Ford, toda aquela geração de ouro do cinema americano, inclusive dos anos 40 e 50, pessoalmente trabalhou com os caras. Ou seja, Caramba. em 87 ele era uma testemunha de uma época que hoje não tem nenhuma testemunha daquela época viva mais, Exatamente. né? A pessoa teria que ter 110 anos, 115 É. anos para poder falar sobre aquilo. Então o Lee Falk foi a mesma coisa, cara. Eu estava entrevistando em 96 um cara que me contou coisas que tinham acontecido com ele nos anos 30. É muito legal, né? Um Muito interessante, porta-voz né? vivo do que rolou na época, né? Cara, é incrível, né? Essa, assim, como eu falei, eu não sou um fã de quadrinhos. Eu entendi a importância do Lee Falk, mas eu compreendo a idolatria que os meus amigos e amigas que amam quadrinhos têm por esse cara, né? Porque o cara revolucionou realmente com esses dois personagens. Ele foi um cara que marcou demais a história dos quadrinhos. Muito bacana essa parte dos quadrinhos. Eu tenho uma certa curiosidade, porque tanto com livros quanto com histórias em quadrinhos são sempre, digamos assim, assuntos que originam filmes e séries hoje em dia Hoje em dia, maravilhosos, né? hoje em Hoje em dia, dia, para você ver, naquela época, em 96, eles estavam fazendo.
Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o primeiro filme do Fantasma, ou pelo menos o primeiro filme hollywoodiano do Fantasma, 60 anos depois do personagem ter sido criado, né? Exatamente. Eu, inclusive, até pergunto para ele, o que o senhor achou do filme do Fantasma? Aí ele falou, maravilhoso, estava muito preocupado com a transição da história dos quadrinhos para o cinema. Ou seja, se o Lee Falk, que é o criador do Fantasma, estava preocupado, é porque ou não foi feito, né, antes, né? Porque ele deve ter sido o primeiro, um dos primeiros, né? Ou não foi feito da maneira como ele julgava adequada, né? Mas ele falou que ficou muito feliz. Ele falou, sabe, não é fácil passar da página para a tela. E eu queria que a versão para o cinema fosse fiel aos quadrinhos. Não queria que os leitores se sentissem enganados. E ele elogia pra caramba o filme e tal. O filme acabou não dando em nada, Nathan. Não é um filme que é lembrado hoje por muita coisa e tal. Mas foi muito legal a oportunidade de estar lá, entrevistar a galera, a O pai, oportunidade de ver a Catherine Zeta-Jones pela primeira vez e foi uma coisa inacreditável, porque... maneiro. Não, você não imagina, Natal, quando a mulher entrou na sala, porque nada te prepara para ver a Catherine Zeta-Jones ao vivo. É uma coisa assim, Loucura, uma coisa sublime. Assim, é uma mulher, loucura. assim, a mulher brilhava de tão linda assim. E ela entrou na sala, ninguém a conhecia, a gente só tinha visto ela do filme. Ela era mais bonita ainda ao vivo do que no filme. Foi realmente, foi muito, muito legal. Uma experiência incrível, assim. E falar com o Lee Falk, né? O coroa, muito, muito gente fina. E essa entrevista, segundo meus amigos, marcou época aqui no Brasil. A galera toda replicou a entrevista, um passava para o outro e tal. Foi uma entrevista marcante. Viralizou nos meios de comunicação que tinha disponível, né? Viralizou fisicamente, um passava Fisicamente. para o outro, tirava Exatamente. xerox, essas coisas e tal. Mas se você quiser ler a entrevista completa, ela tá no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, você curte quadrinhos. E olha só, eu não sou, como eu falei, um fã de quadrinhos, mas a entrevista é muito legal para ler, é muito legal ler porque você entende de onde veio a inspiração dele pro Fantasma. E era um cara que estava consagrado, né, Nathan? Ele tinha 80 e tantos anos e morreria 3 anos depois. Quer dizer, ele estava super feliz de finalmente a história do fantasma ser transposta para a tela. Realizado, viu ainda em vida esse processo, né? Viu, Legal, viu, porque cara. ele morreu em 99. Muito legal, né? Muito bom. Ele contou também, tem muitas histórias legais. Ele conta na entrevista um encontro dele com o Pelé, que ele foi ao Brasil e encontrou o Pelé, que o Pelé era fã do fantasma. Umas histórias maravilhosas, cara. Muito Legal. divertido. Muito bom. Curtiu esse quadro? Gostou dessa história? Conheça meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Acho que você vai gostar demais. Lá eu escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Tem cursos, tem workshops, tem debates, tem muita coisa bacana, galera. Conheça lá, acho que vocês vão gostar. Valeu demais, até amanhã.